Alô? Alegria muito grande mais uma vez estar com todos vocês aqui, num lugar que já ganhou um cantinho do meu coração. Pessoas tão simpáticas, tão carinhosas, tão amorosas, que não tem como ser diferente, não é? Hoje é aniversário da minha filha e eu tinha todas as prerrogativas para de repente não vir, né? Queria dedicar o dia todo para ela hoje, mas uma parte do meu coração queria estar aqui, não é? Todos nós travamos uma luta, uma batalha todos os dias, né? E a gente sabe que a gente não vai poder resolver o problema das pessoas, mas às vezes a gente vai poder compartilhar um pouquinho do nosso amor, do nosso carinho, do nosso cuidado, da nossa música e ajudar a pessoa a passar por mais aquele dia. Então eu estou aqui hoje com muito carinho, com muita vontade de estar aqui e espero que a minha música possa trazer o alento, o conforto, a paz, a força, a certeza, né, de que nós sempre estamos muito bem acompanhados, mesmo quando a gente se sinta sozinho. Sempre estamos muito bem acompanhados. A gente sempre fala que o professor, durante a prova, ele fica em silêncio, porque ele confia no aluno, não é? Mas ele está ali. É que nem a criança quando vai andar. O pai não põe a mão, mas ele fica ali do lado, não é? Então é isso. Que a gente possa ter uma tarde maravilhosa, um tema maravilhoso hoje sobre autismo. Né? São os nossos queridos irmãos que vêm para nos ensinar tanto, né? Nos dar tantas condições de criar conexões verdadeiras com essas pessoas que vêm com muitas limitações, porém muito amor para dar. Nos ensinam a amar. Depois vocês vão poder ouvir uma aula. Eu vim conversando com ela na viagem, fiquei encantado. Muito obrigado, viu, querida, pela oportunidade de a gente estar junto e levar esse tema tão importante para as pessoas. E eu sempre fico numa dúvida muito cruel de que música fazer. Tem tantos estilos, né? Vocês falam, eu tenho feito um trabalho na música, porque eu falo que a palavra fala a razão, mas a música fala o coração. E a gente está precisando sentir, né? A gente está num mundo onde a gente corre muito e sente pouco. E a gente precisa ter um momento para a gente poder sentir e tocar o nosso coração, e a música nos ajuda a isso. E aí tem música evangélica, música católica, música espírita, e eu falo para vocês, não, tem música que toca o coração, é isso que importa, não é? Então eu escolhi uma música para fazer para vocês hoje que chama Calma o Meu Coração. Então não importa o que você está passando nesse momento, Ele sempre vai dar um jeito de acalmar o nosso coração e fazer a gente sentir a presença dele. Posso falar? Pode. O aniversário da filha, nos presentamos. Vocês é que são presentes.
Boa tarde, gente. Primeiro, queria agradecer ao Carlos por topar estar aqui comigo hoje. É muito especial toda vez que o Carlos pode dar essa contribuição pra gente, que realmente essa música me acalmou, viu? Obrigada! Porque eu tinha comentado com ele uma vez, eu pensei, ai meu Deus, dependendo do que você cantar, acho que eu vou ficar super emocionada, né? Eu tava ali ouvindo e falei assim, gente, acalmou mesmo, né? Ai, que delícia, né? Muito obrigada por disponibilizar o tempo de vocês no sábado à tarde para estar aqui. Eu já vim aqui uma vez, compartilho da mesma opinião do Carlos. Aqui também é um lugar que ganhou o meu coração. Eu achei muito especial. Eu adoro falar em lugares acolhedores e aqui eu me sinto muito bem acolhida. Não fico nem mais nervosa, assim, para falar. Tira um pouquinho, sim. Eu sempre peço licença para a espiritualidade para falar sobre esse tema. Aliás, sobre qualquer tema, mas em especial sobre esse. Né? E eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre o autismo, porque ele é um tema muito antigo, só que nunca teve o devido cuidado, o devido estudo, e então hoje em dia ele está muito atual. Né? Eu já ouvi várias vezes falar que quem aprende mais nessas oportunidades em que a gente está palestrando somos nós. A gente aprende mais porque a gente tem que estudar sobre, né, para poder vir aqui passar uma informação correta para vocês. Né? E eu também agradeço muito a Renata Fabiane e ao Osmar, porque eu fiz o curso de esclarecedores com eles ano passado. Era uma coisa que jamais passava na minha cabeça virar palestrante, estudo, participo de grupo mediúnico, mas palestrar não era uma coisa que estava nos meus planos. Resolvi fazer o curso por outros motivos, porque eu sou advogada, para me ajudar com oratória e tudo mais, e começaram a aparecer os convites para palestrar e logo pediram para falar sobre o autismo. Falei, nossa, os planos, exatamente, né? E eu sou mãe de um autista. Então, por isso que pediram para eu falar sobre o autismo, né? Para eu falar sobre o autismo, e eu acho que quando a gente tem um interesse pessoal naquilo que a gente vai falar, a gente acaba se dedicando muito mais, né? Então, eu não vou falar do autismo somente na parte espiritual, porque eu acho que o autismo tem muitas informações que ainda precisam ser divulgadas para o mundo. A gente precisa ter um olhar mais específico, não só para os autistas, mas para as famílias dos autistas, porque é uma coisa que impacta a comunidade no todo, não é só a família daquele autista, né? Então, alguns dos meus objetivos aqui, eles são conscientização, respeito e amor. Porque você não pode lutar pelo que você não sabe. Então, se a gente não tem informação, se a gente não tem consciência daquilo que daquilo que está acontecendo, a gente não pode lutar, respeitar, que seja só respeitar, ver e ficar no lugarzinho ali, né? Essa é uma luta diária e árdua, e isso já é uma forma de ligação com a doutrina, né? Porque pressupõe que o progresso, em casos como esse, por exemplo, eu tenho um filho autista na minha família, ele vem para todo mundo, né? Que está ao redor dele, parentes, comunidade escolar, terapêutica, amigos, e hoje em dia, com a internet, a gente consegue alcançar bastante pessoas. Né? E com isso, a gente aprende sobre inclusão, amor ao próximo, empatia e educar os nossos filhos desde cedo para as diferenças. Porque eu tenho um outro filho e eu preciso ensinar ele todos os dias como ele respeita as diferenças do irmão dele. Então, autismo, a casa espírita e inclusão. Porque tudo começa na gente, e se nós somos espíritas ou estamos aqui por algum motivo para buscar informação dentro da casa espírita, tem que começar daqui, né? Bom, a prevalência de casos de autismo nos últimos anos. No Brasil, a gente estima que mais ou menos 2 milhões de pessoas têm o transtorno do espectro autista. Que é mais ou menos 1 a 2% da população mundial. O aumento do número de casos de autismo, a gente está ouvindo falar muito, né? Está aumentando muito. Hoje em dia todo mundo é um pouco autista. Não é que hoje em dia todo mundo é um pouco autista. É que está aumentando, né? Por causa do avanço da ciência,
a formação dos profissionais, a ampliação da compreensão e a conscientização. Por isso eu tomei para mim como missão falar sobre o autismo. Embora a gente não tenha estatísticas específicas na população brasileira de quantos autistas a gente tem, porque entrou no censo o ano passado. E na minha casa eu não recebi nenhum licenciador. Enfim, então meu filho, ele pode ser que seja estatística por outras formas, porque ele faz tratamento, faz um acompanhamento médico, mas estar no censo como autista eu já não sei responder. A gente empresta os dados, né, do CDC, que é o Centro de Controles e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Né? E ele serve como referência global, e a gente tem que considerar que esses números eles podem estar extrapolados para o mundo inteiro. Tem lugar que pode ser menos, tem lugar que pode ser mais. Segundo o CDC, essa prevalência é de um autista para cada 36 pessoas no mundo. Já tem estudos que falam de 1 a cada 33. E nós temos estudos que falam que mais ou menos daqui a uns 10 anos vai ser 1 a 23, um autista para cada 23 pessoas. E daqui a um tempo, a cada 2 pessoas, uma vai ter o diagnóstico de autismo. Para você ter noção, em questão de comparativos, a síndrome de Down, que é uma síndrome que todo mundo conhece, né? Cada 700 pessoas, uma tem o diagnóstico de síndrome de Down. Então, olha a proporção do autismo. Eu já falei dos estudos, né? E a gente precisa estar preparado para receber essas pessoas. E é um preparo multidisciplinar. Não é só a casa espírita, não é só a escola. Isso impacta em tudo, né? Impacta na saúde, impacta na economia, e está virando um problema de saúde pública. Porque os convênios já estão criando várias formas de barrar os tratamentos. Hoje a gente teve muitas vitórias já. O rol da ANS que caiu ajudou muito nessa questão dos tratamentos. Hoje em dia não tem mais limite de sessões de terapia. Algumas terapias que não estavam lá no rol, hoje a gente consegue pedir administrativamente para o convênio. Mas isso impacta o quê? Aumenta lá os custos do convênio, aumenta o valor do convênio, porque tem lá umas determinadas regras que permitem que o convênio aumente, né, valor de coparticipação, forma de cobrança, aumente o valor da mensalidade em si, e quando a pessoa não aguenta mais manter aquilo, ela vai para o SUS. Que a gente já sabe que o SUS é colapsado e vai colapsar cada vez mais. E o que é o autismo? A gente ouve falar muito sobre o autismo e eu falo por mim que eu só entendi o que é o autismo quando eu comecei a viver com ele dentro da minha casa. Ele não é uma doença para fins médicos, critérios médicos, ele é uma doença hoje é considerada doença para fins legais. Nos termos da lei, o autismo ele é uma doença, por isso que a gente conseguiu muitos avanços em relação aos direitos. Né? Mas ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Alguma coisa, quando foi desenvolver o cérebro daquela criança, deu errado ali, então tem-se o autismo. Né? E ele afeta a maneira como a pessoa interage com o mundo ao seu redor. Ele é uma questão de comportamental também, mas ele é interação social. Né? Olha a lei do progresso aí aparecendo. Para a gente ter progresso, né, para a gente progredir, a gente tem que conviver em sociedade. Né? E o autista, a dificuldade dele é essa, interação social. Né? As principais características do autismo, a gente chama de sinais. Tá? Tem gente que fala que é sintoma, mas não são sinais. Né? A gente consegue perceber desde que a criança é um bebezinho, sinais de que ela é autista, só que assim, o autismo ele é um espectro porque ele transita, então pode ser que uma dificuldade que um autista tem hoje, ele não tenha daqui a um certo tempo. E esses sinais, eu e o Carlos, a gente estava conversando na vida, né, que cada ser humano é único. Então, cada pessoa já é diferente. Aí, no autista, acrescenta esses sinais. Os movimentos repetitivos.
ou de desenvolver posturas em comum com as mãos ou o corpo todo, que são estereotipias. Mas muita gente conhece quais estereotipias. Aquele da balançar a mãozinha, mas não é. Eu descobri na prática que tudo que a criança autista faz com muita repetição é estereotipia. Por exemplo, meu filho teve uma fase que para ele falar com você, te chamar, ele falava 10 vezes o seu nome. Ele me chamava mamãe, mamãe, mamãe. Mesmo depois que você estava olhando para ele, ele só parava a hora que... Né? Isso é uma estereotipia. É aquela repetição de gestos, ações, palavras. Atraso de fala e palavras isoladas ou frases simples. Também é uma pegadinha. Meu filho, ele tem uma coisa que se chama autismo regressivo. Ele desenvolveu muito bem, porque como é o meu segundo filho, eu já sabia mais de desenvolvimento, já prestava atenção em tudo. E ele desenvolveu muito bem, até 1 ano e 6. Com 1 ano e 6 meses, ele começou a regredir. E ele falava. E hoje ele tem uma dificuldade significativa de fala. Então, nem toda criança... E também tem outra pegadinha no autismo. Não é só a criança que não fala que é autista. Aquela criança que desde muito pequena, ela já fala muito bem. Sabe, a concordância dela é corretíssima. Palavras que ele conversa como se fosse um adulto, também é um sinal de autismo. Perda e regressão de habilidades de linguagem previamente adquiridas, que foi o que aconteceu com o meu filho. Começou a perder. Não que eu não tivesse percebido, mas a gente, quando é mãe, a gente vê algumas coisas e a gente custa acreditar, né, que está acontecendo ali com a gente. A pediatra me pegou com 1 ano e 11 meses e falou assim, ela já estava fazendo umas perguntas para mim há alguns meses, e falou assim, olha, você percebeu que tem palavras que ele falava, que ele não fala mais, tem coisas que ele fazia que ele não fala mais? Eu gostaria que a gente fizesse uma investigação de autismo. E aí ela me deu um questionário, eu respondi. No dia seguinte ela me ligou. Ela é pediatra, ela pegou meu primeiro filho no colo. Eu acho que nunca me ligou. A hora que eu ouvi o telefone da pediatra tocando, eu me arrepiei assim embaixo. Eu falei, pontuou para autismo, eu tenho que encaminhar ele para avaliação. E foi no dia do aniversário de 5 anos do meu filho mais velho. A gente estava saindo, nunca esqueço, a gente estava saindo para levar eles para passear no shopping. Aí me passou todas as orientações, falou, as guias já estão... Ela teve uma calma, assim, que ela resolveu tudo para mim e depois ela me ligou. As guias já estão todas prontas lá na recepção da clínica. Você tem alguma clínica de sua confiança? Eu falei, por sorte eu tenho, porque o meu mais velho ele tem TDAH. E na época a gente não sabia que era TDAH. Mas ele já fazia acompanhamento por troca silábica e já tinha feito terapia ocupacional, por algumas questões sensoriais também. Então, eu consegui contato com essa clínica e ele já começou a fazer intervenção imediatamente, porque tem uma frase que a gente usa muito no autismo, que tempo é neurônio. Então, perto dos 2 anos tem uma poda neural muito importante. Então, quanto antes ele começasse essa estimulação, mais rápido ele ia se desenvolver e, segundo a neuro, teria habilidades. Se ele não aprendesse naquele momento, ele ia perder para sempre. Porque o que é uma poda neural? A gente tem bilhões de neurônios. E o que a gente não está usando, em determinadas épocas das nossas vidas, o cérebro vai lá e faz uma limpeza. Então, teria coisa que, se fosse embora naquele período, ele não ia mais conseguir adquirir. Expressões faciais, atitudes e gestos que não condizem como eles se sentem. Porque, como é uma questão de percepção, feliz, triste, o meu filho ele aprendeu habilidades sociais e ele aprendeu na terapia. Vamos com uma cara de feliz, tanto que se você falar assim para ele, Felipe, você está feliz? Ele faz assim. Porque é a carinha que ele aprendeu na terapia, né? Porque ele aprende por modelagem, você ensina, o cérebro grava e ele reproduz. Pouco contato visual é outra pegadinha. Porque o contato visual, ele é considerado assim, eu olho para você e eu mantenho. Eu olho para você e eu mantenho. Só olhar e desviar, se você chamar o Felipe, ele olhar e logo virar o rosto, tem gente que considera esse contato visual, não. A gente acha que o autista é só aquele que olha assim. Não olha no olho de ninguém, mas ele olha, só que ele não sustenta. Que também aprende com habilidade social.
dificuldade de expressar ideias e sentimentos, né, porque eles não entendem o que está acontecendo, né? E aborrecimento com mudanças na rotina. Em casa, graças a Deus, eu não tenho esses aborrecimentos com rotina, muito pelo contrário, eu adoro dar uma saidinha na rotina, como toda criança gosta, né? Mas tem crianças que são extremamente resistentes. Assim, ele tem algumas mudanças, assim, mudou a rotina, ele não vai reclamar, mas depois ele ficou doente, ele ficou 10 dias sem ir para a escola. Hoje em dia, quando ele está cansado, alguma coisa, ele fala assim: mamãe, não posso ir à escola. Por quê? Porque eu estou doente. Foi uma coisa que gravou ali no cérebrozinho dele, né? Então, toda vez que ele fica doente, agora ele fala que não pode ir para a escola. E quando chove, a escola dele tem uma postura que, já falei várias vezes, falo publicamente, porque eu já falei para eles, eu acho horrorosa, de falar para uma criança que quando chove não precisa ir na escola. Aí ele falou isso para a psicóloga falou: não, ir à escola é muito importante. Quando está chovendo, você vem na terapia? Ele falou: sim, então você tem que ir, é importante a chuva. Aí, quando está chovendo, ele fala: mãe, não pode faltar na escola, a chuva é muito importante. Aí fala que é o terror do e-mail, né? Ele quer ir na escola quando está chovendo. E a gente tem 3 níveis de suporte do autismo, que a partir de janeiro do ano que vem, graças a Deus, isso vai ser extinto. Graças a Deus, por quê? Isso é uma forma de, muitas vezes, você rotular, e não só isso, você tirar os direitos daquela criança, porque a gente brinca que é assim: nível 1 de suporte ele é ignorado, porque ninguém acha que é autista. O nível 3 tem muito suporte, né? O 1 todo mundo fala: ele parece autista. O 3 é muito suporte e o 2 é o lindo. Ninguém liga para o nível 2 de suporte, eu sei que eu tenho na minha casa. E assim, na escola, se ele fosse nível 1 de suporte, eu ia ficar ouvindo: mas você tem certeza? Mas você tem certeza? No 3, ele teria um cuidador lá 24 horas grudado nele. Como ele é o 2 e ele já faz terapia há 2 anos, né? Ele é bem desenvolvido. Então, eu esqueci. Então, o que é um nível de suporte? E o que confunde as pessoas? O nível de suporte é o tanto que aquela pessoa precisa, aquele autista precisa, de ajuda de uma outra pessoa de suporte para poder desenvolver as atividades dele do dia a dia. Precisa de ajuda para ir ao banheiro, sabe se comunicar. O meu filho, ele começou como nível 3 de suporte. Há médicos que defendem que toda criança que não fala, independente da idade dela, é pelo menos nível 2, e toda criança abaixo de 2 anos é nível 2 de suporte, porque já precisa daquele suporte, né? E hoje ele é nível 2 de suporte, por conta dessa questão da ajuda substancial. Mas a partir do ano que vem vai ser o quê? Com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual, com atraso motor, sem atraso motor. Isso é muito melhor, principalmente na hora de você conseguir um direito, porque, por exemplo, eles falam que o autista nível 1 de suporte não precisa de isenção de IPVA. Só que tem muito autista, o meu filho com TDAH, o meu gasto com ele é maior do que o meu filho com autismo, porque ele toma medicação. Ele tem que fazer, ele faz 3 tipos de atividade física para poder dar uma segurada nele. Ele faz terapia também. Então, como que você pressupõe que uma família que tem um filho nível 1 de suporte não precisa de uma isenção de PVA? Porque ele é nível 1 de suporte. Ontem me ligaram e falaram assim: meu sobrinho, ele é autista, nível 1 de suporte, está internado faz 15 dias na Unimed, vai fazer uma cirurgia do coração. Ele vai fazer a cirurgia daqui a 7 dias, porque ele está internado, porque ele está com uma infecção. Depois que ele internar, ele não tem previsão de alta e ele está passando os dias sentado no corredor, porque ele não aguenta o barulho do ar-condicionado. E a pessoa que está dividindo o quarto com ele fez uma cirurgia no nariz e ela precisa do ar-condicionado ligado. E o hospital, ele me fala que ele não pode ficar isolado, não pode ter um quarto só para ele, porque ele é nível 1 de suporte. Eu falei: as pessoas confundem o nível de suporte com os sinais, né? As comorbidades do autismo. De repente, esse autista ele tem uma ansiedade, ele tem uma fobia, ele tem alguma coisa, porque 80% dos autistas têm comorbidades. E o pior do autismo nem sempre é o autismo, é o que vem associado a ele.
O objetivo do tratamento é estimular o desenvolvimento social e a comunicação, melhorar o aprendizado, diminuir os comportamentos que interferem com o aprendizado, ajudar as famílias a lidarem com o autismo. Autismo ele não tem uma causa conhecida, né? A gente sabe que ele é genético, eu sempre me confundo nessa parte, se não me engano é genético, mas não hereditário. Ele está no DNA da família, só que não necessariamente um autista vai ter um filho autista. O gene está ali, pairando, mas não necessariamente um autista vai ter um filho autista. Não é hereditário? Ele é genético, mas não hereditário. Ele está no genético, mas ele não passa. Agora eles estão até dizendo de que nem mais é só fator genético. Pode ser fator ambiental. São fatores ambientais, de condições da gestação, Sim. da alimentação, de tudo isso. E isso também exatamente, isso também auxilia no aumento, né, dos casos, porque tem muita coisa que influencia, né, metais, alimentação, até mesmo tem gente que fala estresse que a mãe passa durante a gestação, muita coisa. Ele é uma soma de fatores genéticos com ambientais. E é esses fatores ambientais hoje em dia que dizem que se realmente vai desenvolver ou não o autismo. O diagnóstico ele é equipe multidisciplinar, né? É psicólogo, pediatra, neuropediatra, fonoaudiólogo, psicopedagogo, depende muito dos sinais que essa pessoa tem, né? Os desafios e dificuldades das pessoas com TEA, dificuldade de comunicação, o impacto no diagnóstico, isso aqui é muito para a família. Tá? Eu falo que eu vivi uma espiral, porque quando eu recebi o diagnóstico eu tive 5 minutos para sentar e chorar, literalmente tive que correr atrás das coisas. E isso veio à tona mais de um ano depois, com ansiedade, depressão, um monte de coisa, porque eu falo que mamãe não quer que o filho tenha um resfriado. Você imagina se saber que seu filho... Eu sei que existe, e eu escuto muito isso, e eu acho isso horrível, e eu nunca falaria isso pra ninguém. Ai, tem crianças piores do que seu filho, tem criança que não anda, tem criança que não fala, tem criança que não sei o quê. Mas cada ser humano é um ser humano. Eu sou a Jaqueline, a mãe do menininho com síndrome de Down é a outra, a mãe do menininho com paralisia é a outra. Cada ser humano lida de uma forma, e é o seu filho. Eu acho que o problema está quando você não sente. Você sentir é diferente de você não agir, parar a sua vida por causa daquilo. É por isso que a gente precisa apoiar muito essas famílias, né? Como amigos, como profissionais, quem é profissional, escola, né? Incluir amiguinhos e tudo mais. Eu tento fazer super isso na minha vida, porque o meu filho também convive com crianças com outros tipos de deficiência, por conta da escola e do tratamento, e eu jamais vou ignorar uma criança ou deixar de incluí-la porque ela tem uma deficiência. Sensibilidade sensorial. Sensibilidade sensorial é calor, meia, roupa, tudo, mas não é só o autista que tem. O meu filho que tem TDAH, ele é muito mais sensível sensorialmente do que esse que tem o autismo. Agora a gente vai começar a falar sobre doutrina e espírito. Eu estava lendo livros para tentar montar essa palestra, esses seminários, né? Que, graças a Deus, eu estou conseguindo entrar em bastante casas espíritas para falar sobre o assunto. Que eu acho que a inclusão começa no conhecimento que você tem a respeito daquilo e o que você consegue passar. E eu me deparei com esse livro, né? Do Espírito Carlos, Autismo e Espiritismo, Acolhimento e Terapeutamento Magnético. Eu falo que esse livro que ele mudou a minha visão sobre tudo. Porque quando a gente é espírita, a gente tem uma tendência feia de querer procurar razão para aquilo que acontece, né? Procurar razão, tentar entender, será que ele foi um tirano na outra vida, que maltratou pessoas? O que isso vai mudar? Como eu e o Carlos estávamos conversando no caminho, não é o que, é para quê? Para que isso veio da minha vida e o que eu vou fazer com isso? E eu achei essa passagem desse livro maravilhosa. Prezados irmãos de caminhada com Jesus, os dias vindouros parecem-nos um tanto nublados pela humanidade que se apresenta. A gente está vivendo dias complicadíssimos, né?
em alguns momentos, estão carentes de compreender melhor o valor da vida. Seria pode parecer uma constatação crua, sem esperança, mas vocês verão que não é este o caso. Muitas vezes nos deparamos com a falta de esperança por angústias existenciais, por estados melancólicos da alma no corpo físico. Mas, ora, que um choque de energia vem, um sol nasce para dar luz a olhos que precisam compreender a graça de uma vida. E Deus envia um representante de seu amor na materialização de uma criança autista. Sentimos a necessidade de aceitar o amor divino, pois é preciso muita coragem para mudar. E a proposta de ter uma criança com espectro autista é de perseverança para enfrentar o mundo e acreditar na vida. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu estava numa fase da minha vida de marasmo, sabe? Não, quando você não vai nem para frente, você não vai nem para trás, você tem decisões a tomar na sua vida que você não toma. E aí, eu me vi grávida na pandemia. Duplamente parar para pensar, dentro de casa, grávida, né? A pandemia já inspirou cuidados, agora você gestar uma criança grávida era muito mais cuidadoso, né? E eu falo que ele veio realmente para transformar a minha vida. E na doutrina espírita, o que a gente acha do autismo? Né? Não dá para ler, né? Eu também estou com dificuldade para ler aqui de pertinho. Preciso mudar a cor desses slides, desculpa. A oportunidade de aprendizado e evolução, tanto para a pessoa que possui condição, quanto para os seus familiares e cuidadores, perdão. Porque todo mundo que está ali precisa de alguma forma evoluir. Você precisa aprender a lidar com o autista. A minha mãe, no alto dos seus 60 e poucos anos, teve que aprender a lidar com o autismo. A escola tem que se adaptar, porque eu sou advogada. Eu adoro estudar, quero ler. O que eu fui fazer atrás dos direitos do meu filho. Todo mundo. E uma vez eu ouvi dentro da casa espírita que todo mundo que está na vida do meu filho está ali por um propósito. A gente sabe que todo mundo está ali, mas assim, eu vejo tanta mãe assim, sofrendo para encontrar um terapeuta correto, para criança, terapeuta que troca toda hora. O meu filho está há 2 anos com a mesma equipe e não tinha como ser mais preparada por Deus. Todo mundo que está na vida dele. Até as professoras, porque as professoras dele, ele pegou uma professora maravilhosa ano passado, esse ano uma também. E o ano que vem, e são as mesmas professoras que foram professoras do meu filho, do meu outro filho. Então, são pessoas que já estão ali na nossa convivência há um certo tempo. Né? Eu tive que parar, olhar mais para mim também, porque eu não tenho como ajudar outra pessoa se eu não estiver bem. E todo mundo que está ali com ele tem que aprender a conviver, a respeitar. Né? Eu era uma pessoa muito assim, que via, e eu falo isso sem vergonha nenhuma, porque a gente está aqui para evoluir, progredir, né? Eu via criança fazendo birra, eu julgava a mãe. Eu vi uma criança comendo um salgadinho 9 horas da manhã, eu julgava a mãe. Eu era esse tipo de pessoa. A criança dando xerique no shopping, meu filho nunca vai fazer isso. O Felipe não faz, de verdade. Mas hoje eu entendo os que fazem. Né? E hoje, tem dia que, porque ele tem lá as questões dele comportamentais, tem um dia que ele fala, ele acorda e fala, é bolacha. Eu dou uma enroladinha nele, faço ele comer uma coisinha mais saudável. Não, bolacha, porque eu sei que tem dia que se deixar ele vai passar a base daquela bolacha. Ele come de tudo, gente, graças a Deus, mas é só para exemplificar o julgar. Né? E a nossa fase de espírito e fase de evolução. O espiritismo vê a pessoa como espírito imortal que pré-existe nessa vida e uma experiência de experiências infinitas, né? O que a gente vive hoje é reflexo de outras existências. Isso a gente está careca de saber, né? O que a gente fez em outras existências está ali impresso no nosso perispírito e sim, a gente pode vir para resgatar algumas coisas, né? Pode ser que um autista tenha sido uma pessoa que... E não só o autista, eu acho que isso cabe em muitas outras coisas na vida da gente. Uma pessoa que... O problema dele é a interação social. Às vezes ele usou a comunicação dele em uma outra existência para fazer o mal para as pessoas. Então ele vem com essa dificuldade, né, de ter que depender mais dos outros, de ter que precisar mais de ajuda, de ter que aprender a conviver com o amor,
no autismo, muitas vezes os pais sofrem mais que os próprios filhos, né? Porque perguntaram outro dia para mim numa palestra: você acha que ele entende o que acontece com ele? Eu falei: não. E é por isso que ele é uma criança tão feliz. Então, eu acho, já falei isso para algumas pessoas, e eu falo sempre isso, que eu acho que ele veio para nos ensinar, realmente. Ele é extremamente doce, carinhoso, amoroso. Ele é aquela criança assim, que você olha para ele, é impossível você não querer estar com ele, porque ele é um raio de sol. Eu falo para ele assim: você é o sol da minha vida. Porque ele realmente, onde ele chega, ele ilumina. E ele é amoroso. Muita gente fala que o autista ele não é amoroso. Não é que o autista não é amoroso, o amor está lá dentro dele. Ele só não sabe como expressar aquilo, né? Ele teve as dificuldades dele de interação, agora ele beija, ele abraça, mas teve época que não. Tem dia que ele não está afim, né? Porque lembra, o autismo ele é o que? Um espectro. Então o espectro ele transita. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. E também tem um estudo científico que fala: compara o cérebro de uma mãe de um autista com o cérebro de um soldado em guerra. Por quê? Porque a mãe do autista nunca sabe o que esperar. A gente não sabe se um dia a gente vai sair com eles e eles vão ter uma crise, se eles vão aceitar aquilo, se vai ter problema com barulho. E às vezes muda também com o passar do tempo, porque o meu filho nunca teve problema com barulho. Nossa, festa desde pequeno, shopping, acostumadíssimo. Mas recentemente ele começou a ter problema com liquidificador e barulho de moto. Então, eu só tô batendo. Quando eu tô em casa, eu até evito usar liquidificador. Mas a mamãe, para. E é uma dor, parece que é uma dor que eles sentem. Não conseguem processar aquilo. E é realmente muito difícil. Então, a gente não sabe. Por exemplo, o Felipe, ele teve o primeiro diagnóstico de hipotonia muscular. Hipotonia muscular é os nossos músculos molinhos. Ele não tem o tônus que todo mundo tem. Tanto que, quando ele era menorzinho, as orelhinhas dele, a bochechinha dele era caída, assim. E hoje, depois de muita fisioterapia, terapia ocupacional, ele já, né, não cai mais tanto. E aí depois veio o transtorno motor de fala. É como se o cérebro dele mandasse um estímulo para a boca e a boca fizesse uma coisa completamente diferente. Então a fala dele é com muito treino. E ele é uma criança que ele nunca vai poder parar de fazer fortalecimento muscular e provavelmente ele nunca vai poder sair da fome. Porque ele tem coisas que, tipo assim, ficou doente, ficou um tempinho sem ir na escola, na terapia, você já percebe que começa a ter uma alteração. Começa a meio que regredir. Mas isso pega vida adulta? No transtorno de fala não tem como falar. Não tem como saber. É a evolução dele mesmo. Tá? Mas eu, como mãe, como pessoa que convive com outros autistas e como uma pessoa que sente um pouco mais as coisas, eu sinto que ele vai ter essa dificuldade pro resto da vida dele. Talvez não tanto quanto é hoje, mas ele vai ser uma pessoa que vai falar com bastante dificuldade, sim. E você percebe algumas palavras, ele forçando a mandíbula para poder falar. Então, aí às vezes eu brinco, eu falo assim: e eu qual é o próximo? A gente, né, como espírita, a gente tenta se fortalecer em oração, em vibração, né? Tem que não transformar minha casa num ambiente onde eu só fique pensando: nossa, qual vai ser a próxima? Mas não tem como. Um dia, no final do dia, que você teve um dia muito estressante, você deita a cabeça no travesseiro e fala assim: tá bom, qual que é a próxima? A alma, antes de ter um corpo novo, gerado pelos pais, ele tem o perispírito, né, que traz a história pregressa de milênios, e tudo tem reflexos. Eu aqui no meu coração de mãe quero acreditar que ele é um espírito muito iluminado que veio para nos auxiliar. Mas pode ser que não. Né? Pode ser que realmente ele tenha sido
uma pessoa que usou esses dons dele, digamos assim, né, oratória, porque a gente pega, quando a gente tenta achar uma causa espiritual, a gente pega aqui. O que está faltando em mim aqui que eu posso ter feito lá, né? Transtorno de fala, eu posso ter usado a minha oratória numa outra existência para, né, atrair multidões para coisas que não deveria, né? Transtorno motor, a mesma coisa. Né? Então, tudo fica impresso no perispírito. E às vezes não é assim, eu fiz na vida passada e nessa vida eu venho já para cumprir aquilo. Não, vem quando ele está preparado. O nosso planejamento reencarnatório, a gente pode participar dele, menos ou mais, dependendo da nossa evolução, ou a gente pode escolher realmente, falar, eu quero essa prova, eu vou lá, vou ajudar essa. Eu brinco que o Felipe olhou e falou assim, eu vou ali ajudar essas pessoas que estão precisando, e eu vou ali ajudar eles. E é isso. Eu falo, eu acho, não sei se eu comentei, se vai ser repetitiva, por favor, eu falo, que eu parei de procurar explicação para isso. E o que vai adiantar? Né? A gente tenta entender, sim, porque é importante a gente estudar, né? Saber, para a gente não repetir os mesmos erros nessa existência. Né? Para usar, eu tenho o dom da oratória, eu vou usar para o bem. Gente, nós vamos fazer um intervalinho agora, tá? E daqui a pouco a gente volta. Obrigada, viu? Posso fazer mais uma música para vocês? Do coração de vocês. O meu coração para o coração de vocês. Ela chama Bondade de Deus. Não sabe falar mais nada. Pai e amigo és.
Bom, onde paramos? Uma coisa importante também de se falar é o aumento da incidência do diagnóstico. A gente pode ligar com o nosso movimento de transição planetária, né? Porque a gente precisa o quê? A gente precisa evoluir e progredir o mais rápido possível. Tanto que a gente tem estudos aí que estão falando o tempo está passando mais rápido, vocês não estão achando? Esse ano, quem viu esse ano passar? Né? Então, que o aumento da incidência dos casos de autismo venha para isso também, para ajudar as pessoas como melhorar, progredir. E isso também entra bastante naquela questão que eu falei de que o autista ele pode vir não só para resgatar alguma coisa dele, mas também para ajudar as outras pessoas que estão, né, escolher aquilo como missão, que a gente precisa urgentemente evoluir e a gente precisa de muita ajuda ainda, né, porque ainda parece que está tão longe, né, essa transição, mas não está tão longe no nosso tempo. No nosso tempo está longe, mas no tempo do outro plano é um pouquinho mais rápido que as coisas acontecem. E são coisas, né, momentos dessa vida que vão nos trazer oportunidade de progredir. Inclusive, tem o Carlos me mandou umas observações aqui para incluir agora, né? Algumas características, né, que falam sobre a missão espiritual, que a criança autista ela pode ter uma missão específica para ajudar outras pessoas a evoluírem, né? Pode ser uma oportunidade para a alma desenvolver habilidades e virtudes, né? E das sensibilidades. As pessoas autistas elas podem ser um pouco mais sensíveis às vibrações espirituais, né? Então, assim, eu já ouvi uma comparação. Eu não gosto muito de comparar animais com pessoas, porque eu acho que são constituições biológicas diferentes, né? Mas que falam do cachorro. O cachorro sente quando
as pessoas são boas ou não tem uma energia tão boas. E os autistas que eu tenho, a convivência, são assim também. Eles conseguem sentir a vibração das pessoas. Essa pessoa fica um pouco mais arisca, a outra já se doa um pouco mais. Então, cabe muito nisso aqui, né? Desculpa. Mas de sentir a vibração mesmo do planeta. E talvez por isso, né? E eu achei importante falar sobre isso agora, que eu li, agora um pouco isso, no momento da transição planetária. De repente, eles virem aqui ajudar a gente a modular a vibração do nosso planeta. Podem ter uma conexão mais profunda com a natureza e o universo. Meu filho mais velho estava pedindo um cachorro há muito tempo. E ele tinha medo de cachorro. Então a gente resolveu dar o cachorrinho para ele porque achou uma evolução e tanto, né? Ele pediu um cachorro, só que ele tem medo de cachorro. Quem que tá dando carinho pro cachorro? O mais novo, o Felipe, o autista. Então, assim, e é muito engraçado que eu tirei uma fotinho dele com o cachorrinho, até devia ter mandado aqui. Tem gente que falou assim, gente, mas assim, eles parecem o Felipe e o cachorrinho, porque os dois têm a carinha redonda, fofa, são clarinhos e tem olho verde. O cachorro tem um olho verde, igual ao Felipe. E pareceu um encontro de almas, viu, gente? Porque quando o moço do pet shop soltou o cachorro, ele veio cheirar primeiro o Felipe. E eles podem desenvolver habilidades especiais, excepcionais, como memória, arte e música. Tem muitos autistas aí. A gente tem, eu sempre faço um paralelo tem uma lista de autistas famosos, né, mas a gente não precisa só falar dos famosos, né? Crianças com altas habilidades também, às vezes, de memorização, aprendem a ler muito cedo, aprende a falar, igual eu citei mais no começo, aquela criança que fala muito bem, usa todos os verbos corretamente, né? A gente não pode associar o autismo só com a deficiência intelectual. A deficiência intelectual ela é a parte do autismo. Então, nem todo autista vai ser uma criança que não vai desenvolver inteligência, muito pelo contrário. Uma coisa que me deixou assim muito, quando eu fui descobrir, eu vou pesquisar pessoas famosas autistas. Anthony Hopkins é um ator hoje ele tem mais de 80 anos. Ele ficou muito famoso pelo Silêncio dos Inocentes. Aquele filme que é maravilhoso, e ele é um ator excelente, ele ainda faz filmes maravilhosos, e ele descobriu que ele era autista depois de 60 anos. Então, a importância do diagnóstico é porque, assim, às vezes você passa a vida inteira, no caso dos adultos, ou até mesmo numa criança que é diagnosticada mais tarde, a vida inteira tentando se entender e achando que você é fora desse mundo, quando na verdade você só tem uma dificuldade diferente das outras, né? E tudo que a gente não consegue se desvencilhar volta, que é no caso daqueles autistas que vêm com essa condição para poder contribuir com alguma coisa para cá. E eu não atribuo isso só àqueles que, eu li um livro que citava muito isso, eu parei até de ler na metade, fez muita maldade, foi um tirano, foi isso, foi aquilo, e hoje ele veio autista. Não. Né? Talvez você viu como missão é igual a Ivone Pereira. A Ivone Pereira, ela foi suicida, muitas existências. E ela voltou, ela falou, não, dessa vez você não vai ser suicida, você vai se dedicar a escrever, né? Ela psicografa muitos livros, né? E, enfim, a missão dela foi diferente. Então, não necessariamente você vem com aquilo de uma forma para te prender a algo. Ela poderia ter vindo de novo como suicida, né? Para ver se, vamos ver se agora você aprende, você não vai, mas ela veio para o quê? Conscientizar. Exatamente, a gente acha que é. Escolhe vir dessa forma, e as pessoas que vêm com ele, de uma certa forma, vão ter oportunidade de cuidar, de atender, de prover, e elas vão crescer. A evolução é de todo mundo, né? Eu falei de mim, tive que aprender sobre o autismo, não sabia nada. Uma das primeiras coisas que eu pensei foi assim, eu sou advogada há 10 anos, na época do diagnóstico do meu filho, eu já era advogada há 10 anos e eu não entendo nada de legislação do PCD. Se me perguntassem alguma coisa, eu falo, preciso que eu vou pesquisar, eu não entendo
magoada hoje, eu entendo por quê. Com a minha dor, eu fui procurar evoluir. Porque o que me veio na mente na hora? Eu falei assim, eu não posso pensar só no meu filho, eu não posso de repente correr atrás só da terapia do meu filho, da escola do meu filho, porque quando eu luto por um direito dele na escola dele, eu estou beneficiando as outras crianças. Né? Olha a lei do progresso mais uma vez, né? A gente convivendo em sociedade para ajudar as outras pessoas. Né? A empatia e tudo mais, isso foi aflorando em mim, nas pessoas que estão ao meu redor. Bom, acho que o que eu li vai ter seguido, porque eu estou bem enxergando, mas da paciência, o amor incondicional e a empatia, que é mais ou menos isso, ele vem para desenvolver essas características na gente, né? E olha, aí melhorou. A encarnação em um corpo com autismo pode ser parte do planejamento reencarnatório, né? Como eu já falei anteriormente, senta todo mundo, vai lá e fala, eu vou participar, porque a gente participa mais ou menos do nosso planejamento, dependendo do nosso adiantamento. Pode ser uma imposição, pode ser uma escolha também, né? Para desenvolver qualidades específicas, como a paciência, o amor incondicional e a empatia. É importante compreender que essas causas não são punitivas. E é aqui que esse livro me pegou. Porque muita literatura você encontra que é para você não punir, mas para você não vou apagar, que é uma palavra muito forte, mas para você aprender de uma forma meio degradante, digamos assim. Mas não, porque Deus, ele é amor. Deus, ele é extremamente misericordioso, justo e bom. E aquela frase que ele não dá um fardo pra gente maior do que a gente pode carregar, ela não é mentira. Né? Então, não é um castigo, é um aprendizado. A gente precisa evoluir, porque se eu não evoluísse dessa forma, eu ia ter que evoluir por outra. E graças a Deus que foi dessa forma. Porque eu não vejo o autismo do meu filho como uma punição. Muito pelo contrário. Eu brinco que ele me resgatou. É o amor. É o amor. A empatia, porque... Eu falei que eu olhava para uma criança que era birra, eu olhava a mãe de uma forma diferente. Então, eu desenvolvi habilidades em mim que eu estava precisando realmente. Que hoje em dia eu faço um balanço e falo, puxa vida, Jaqueline, né? Demorou 35 anos dessa vida para você enxergar o básico de algumas coisas. A gente não pode acreditar só na lei de Talião, você sabe? A lei de Talião é uma das primeiras leis que a gente aprende na faculdade de Direito. O olho por olho, dente por dente. Se eu cortar sua mão, você vai cortar minha mão de volta. E Deus não quer isso. Não é uma punição. É uma forma de eu educar com amor. Porque a ação, ela pode ser nossa, tanto aqui quanto em outras existências. Mas a reação, ela está na pauta da misericórdia de Deus. A intenção é educar o espírito e não punir. Né? As reencarnações são solidárias umas às outras, né? E é o próprio espírito que forja essa reencarnação. Então, como eu ouvi lá, isso que eu ouvi foi antes do diagnóstico dele, viu? Porque ele tinha muita crise de bronquite, asma, e eu levei ele para tomar um passe mediúrico, e aí me falaram, ele tem alguma coisa assim, não é uma coisa grave, é uma coisa que vai demandar atenção. E assim, todas as pessoas que estão entrando na vida do seu filho são escolhidas a dedo. Ninguém está na vida do seu filho à toa. Aí passou, ele tinha nem um aninho, jamais imaginava que era autismo. Eu achava que, sei lá, que ele ia ter uma asma grave, alguma coisa assim, sabe? Aí quando eu voltei, depois do diagnóstico, daí me falaram a mesma coisa. Agradeço, desse jeito. Eu lembro de sair do centro, depois de chorar muito, sentar, pegar o celular, mandar uma mensagem para cada pessoa que estava na vida do meu filho, principalmente os profissionais. Falaram assim para mim, agradeça, e agradeça sempre a todos os profissionais que estão na vida do seu filho, porque nenhum deles está ali por acaso. É todo mundo escolhido a dedo para estar do lado dele, tanto que não era para o meu filho fazer tratamento na clínica que ele faz, ele ia fazer em outra. De última hora eu resolvi mudar,
e ainda bem porque é uma clínica que não tem rotatividade de funcionários, né? A clínica, as meninas lá são sócios da clínica, as que atendem ele. Então ele está há 2 anos com a mesma equipe e ele só evolui e ele é assim, é um chuchuzinho. E os amiguinhos da clínica também. Então, tá vendo? Uma sociedade, um vínculo que foi se criando. Quem sabe o que a gente fez em outras existências para estarmos todos juntos ali. Agora, nessa existência, ajudando esse espírito e tantos outros a evoluir. Todas as leis estão subordinadas à lei de amor, justiça e caridade. O autista, ele está ao nosso lado como uma lente de aumento, para fazer a gente enxergar o que a gente não enxergava antes, para enxergar amor, para trazer maturidade afetiva. Apoio e tratamento. O que a casa espírita pode fazer para ajudar o autista? Né? Nunca, a gente já sabe, né, mas nunca é demais dizer, tratamento médico é tratamento médico. Não se para tratamento médico de forma alguma, né? E como Kardec dizia, se algum dia tiver uma dúvida entre o espiritismo e a ciência, fique com a ciência. Né? Porque também quem está ali desenvolvendo esses tratamentos tem inspiração para fazer isso. Né? Não é uma coisa assim que é da cabeça da pessoa. É uma inspiração, é todo um trabalho lá em outros planos para poder trazer sabedoria para essas pessoas. Então, por isso que também, caminhando junto com a nossa evolução, para a gente poder fazer a transição planetária, a gente está evoluindo em pesquisas de diversas áreas para poder ajudar todo mundo aqui. Né? Terapias convencionais mais passes, água fluidificada, preces, evangelização, fluidoterapia, a pomada do vovô Pedro. Meu filho já usou a pomada do vovô Pedro, mas por outras coisas, por causa da bronquite e tudo mais. Mas é um tratamento que lá em Bauru, no centro que eu frequento, a gente tem. Né? E quando eu li, porque isso aqui foi uma palestra que eu vi de um outro estado. Aí eu falei, olha que bacana, né? Em alguns casos, desobsessão, porque também há relatos de melhora em casos em autistas com tratamentos de desobsessão. Não que o autismo vai sumir, tá, gente? Porque o autismo não tem cura. O autismo é uma condição genética, ele tá ali, mas assim, melhora. Né? Às vezes regride de nível de suporte, melhora as comorbidades, né? Então, pode sim ser uma influência espiritual negativa ali. Né? E sobre a evangelização. A gente hoje em dia tem lugares que tem evangelização desde a gestação. Então, a evangelização, ela é o quê? Ela ajuda a gente a moldar aquele espírito que está recém-chegado nesse plano. E a gente tem até estudos psicológicos aí, falando que o caráter da criança a gente molda até os 7 anos. Então, essa fase do nascimento, acho que da gestação, né, desde da fecundação até os 7 anos é uma fase importantíssima. Então, a evangelização, ela tem um papel muito importante nisso tudo. E a gente está pretendendo fazer um trabalho bacana com a evangelização aqui em Jaú, tá? Fiquei super feliz sabendo que já tem até uma médica neurologista interessada. Então, que fique a dica aí para as outras cidades da região, viu, gente? Jaú vai ser pioneira, hein? Olha só. A médica é da AME, viu? Olha só. De Botucatu, né? Ó, que honra. Eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade, com essa informação. Centros espíritas podem oferecer apoio emocional e espiritual para as famílias. Lembra que eu falei que eu tive 5 minutos de tempo para sofrer e depois eu tive que ir para a luta? Porque eu tenho 2 filhos, eu trabalho, né? Aí comecei a fazer curso, fui fazer especialização em direito das pessoas com transtorno do espectro autista. Aí eu fui entender sobre o autismo para poder lidar com meu filho no dia a dia. Então, tipo assim, o apoio, né? Não só a casa espírita, gente, sabe que vocês têm uma pessoa perto de vocês que tem qualquer tipo de situação, oferece apoio. Porque eu vou falar para vocês que de 100% das pessoas da minha vida, hoje em dia restou 20%. E eu não reclamo não, viu? Eu agradeço, porque eu sinto que isso foi uma poda de Deus na minha vida. Para estarem pessoas ali que só vão agregar.
Porque o autista ele aprende muito por modelagem. Modelagem, eu vejo você fazendo, eu reproduzo. Né? Então, só vai ficar do nosso lado as pessoas que realmente tiverem que ficar. E sejam essas pessoas. Porque a gente precisa. Olha lá, promoveram grupos de estudo, né, e palestras sobre o tema. Parabéns para casa que aceitou esse desafio. Né? Principal, evangelização. Né? Estar em sociedade é uma lei divina para evoluir. Né? A lei do progresso. Né? E os sentimentos de pertencimento na casa espírita e no autismo é... Gente do céu. É uma palavra ali que eu não tô... Mas é assim, o que isso quer dizer? Né? Que a gente tem que criar um sentimento... Mais intenso. Hã? Mais intenso. Isso, tem que criar um sentimento de pertencimento para aquela família. Aquela família tem que se sentir acolhida dentro do centro. Não de... Pode voltar, por favor. Não, aqui eu já peguei o raciocínio. Criamos um sentimento de pertencimento na casa espírita. E no autismo isso é mais intenso. Por quê? O autista ele sente um mundo diferente, lembra? Então, pode ser para mais ou para menos. Ele precisa estar ali. Ele precisa se sentir que ele é querido. E não só o autista, como a família no geral. E a casa espírita tem que compreender que esse espírito precisa de mecanismos para evoluir. Eu assisti uma palestra de uma mãe que ela frequenta a mesma casa espírita há 10 anos. E a casa espírita fez todas as alterações necessárias para acolher ela e o filho dela. Hoje ela é evangelizadora. Eles criaram Eu sei que é uma coisa que é difícil em muitos lugares, a gente sabe das dificuldades que a casa espírita tem, muitas vezes, né? Financeiramente falando, porque, por exemplo, você tem uma sala de acolhimento, ele é o caso dela, começou com um autista. Durante muitos anos ele era o único autista da casa espírita. Mas eles fizeram todo um trabalho possível para alterar questão de iluminação, colocaram avisos. Por exemplo, você entra no centro espírita, tem um aviso falando que existem autistas que frequentam a casa espírita, né? Para as pessoas, por exemplo, de repente vê uma pessoa correndo no meio da palestra, escuta um grito, escuta uma coisa diferente, para fazer aquela comunidade entender que ali existem pessoas que funcionam de uma forma diferente e que está tudo bem aquilo. Que ali, aquele aviso, ele está ali, ele não está ali só para quem está chegando. Ele está ali para aquela mãe. Desculpa, gente. Ele está ali para aquela mãe sentir que ali dentro é um lugar de paz para ela também. Que o filho dela e nem ela vão ser julgados. Eu estou passando aqui, passador aqui. Passar? Pode passar. Aí. Eu falei que os processos, inclusive, eles são lentos, né? E precisam de paciência, alegria e amor. E não é só a questão também financeira, é a questão de você colocar na cabeça, na mente da sociedade aquele comportamento, né? Um espaço, inclusive, é um desafio, mas ele precisa começar de alguma forma. O que causa estranhamento é que eu preciso educar. O que eu não sei sobre, eu preciso aprender. Eu preciso ensinar para as outras pessoas para que a gente possa conviver com aquilo. Né? Tanto para o autista quanto para a sociedade em si. Ó, placas de centro, modelagem de comportamento, isso é uma coisa importantíssima para a gente saber. Porque quando uma criança entra em crise, o que eu posso fazer? Eu sei que não é obrigação das pessoas que estão ao redor, mas eu acho que quando a gente se propõe a entender essas coisas, eu imaginava como que eu ia ter um filho autista. A gente acha que é uma coisa tão fora da nossa realidade, né? E de repente vem. E quando vem, se a gente está despreparado, a gente não sabe como agir. Enfatiza-se a importância da inclusão e do respeito às diferenças, promovendo uma convivência harmoniosa e amorosa. E principalmente na evangelização, gente, para as crianças aprenderem desde pequenas sobre as diferenças. Aprender a incluir, aprender a dar amor. Porque a gente vê hoje em dia tantos casos de bullying, né?
Eu atendi um caso de bullying esses tempos atrás, eu fiquei assim, sabe, chocada, porque eu fico imaginando quando o meu filho chegar na cidade, o que vão fazer com ele. Eu tenho muito medo do futuro dele, porque a sociedade não está preparada para receber os autistas. E não só os autistas, um deficiente físico, um deficiente visual, um deficiente auditivo. A sociedade não está preparada para as diferenças. A casa espírita é o lar de todas as almas sofredoras, e neste caso, deve estar preparada para a inclusão do autista e da família do autista. Eu vou sempre falar do autista e da família. A aceitação e o amor incondicional são fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar da pessoa com autismo. A humanização do atendimento nas casas espíritas, né? A capacitação, mais uma vez, parabéns para vocês aqui de Jaú, né? Para necessidades especiais, a gente começa com o autismo, a gente pode falar, de repente, fazer uma introdução falando de todas as necessidades especiais, falar da necessidade de respeitar as diferenças, de conviver com o diferente, né? Uma pessoa com transtorno mental, ela é antes de tudo uma pessoa, né? Um transtorno mental, um transtorno neurológico, qualquer tipo de deficiência eu coloco aqui, né? Porque a limitação, ela está no olho de quem vê. Deus só pede aquele que tem para oferecer. E receber um filho autista é uma tarefa para aquele que tem o coração de acolhimento, né? Os pais captam a mensagem do filho quando eles ainda não falam. Sabe quanto tempo eu demorei para ouvir um eu te amo? Eu demorei quase 4 anos para ouvir um eu te amo. Quase 3 para ouvir mãe. Então, só que eu sempre soube, quando ele olhava para mim, que ele me amava. E que ele me escolheu como a mãe dele. E que ele tinha muito orgulho de ter me escolhido como a mãe dele, ele tem. Então, eu acredito muito que a gente está ali exatamente porque a gente precisa estar. E eu não me sinto assim, quando eu li assim, receber o filho autista é uma tarefa para aquele que tem o coração do acolhimento. Hoje eu tenho o coração do acolhimento, porque eu aprendi a ter. Mas não é a realidade de todas as crianças, infelizmente. A gente trabalha, eu faço vários trabalhos lá em Bauru, não só em casas espíritas, mas eu também trabalho eu faço alguns trabalhos junto com a OAB, violência doméstica, envolve criança, envolve um monte de coisa, e a gente sabe que nem todo mundo está na mesma vibração, né? Às vezes a pessoa vem numa encarnação compulsória com aquela prova, mas ela não está a fim de passar por aquela prova, digamos assim. E está tudo bem, é no tempo dela, e a gente está aqui para isso, né? Como espíritas, como pessoas que estão inspiradas a vir e a falar sobre esses assuntos, talvez tentar mudar um pouco dessa realidade. Só. Geralmente tem uma foto do meu filho, mas eu não sei o que eu fiz, que eu excluí desses slides. Mas eu mostro, eu mostro. Ele é muito fofinho, gente, de verdade. Os meus 2 filhos são maravilhosos. São as missões que eu aceitei para minha vida. E eles impactam não só na minha parte como mãe, como na minha vida como um todo, né? Me obrigar. Fui estudar mais, fui ter mais empatia, mais amor. Nosso lar mudou completamente depois que a gente teve o diagnóstico do Felipe mais específico. O diagnóstico do TDAH do Arthur veio depois, mas eu tenho 2 crianças neurotípicas dentro de casa. Então, eu preciso estar ali firme e forte para eles, né? E que bom, né, que eu recebi e aceitei essa missão. E eles também, porque é uma honra ser mãe deles, aprender com eles todos os dias. E eu agradeço imensamente a atenção de vocês por estarem aqui num sábado à tarde. A gente tem um monte de coisa para fazer, principalmente quem é dona de casa, né? Lavar uma roupa, aproveitar o sol, que às vezes some, né? Mas eu acredito que todas as pessoas que estão aqui eram para estar, né? Que a gente possa divulgar isso mais e que nos próximos seminários
na nossa capacitação. Seja um sucesso e, mais uma vez, parabéns. Já vai ser pioneiro, eu não vou deixar ninguém fazer isso de vocês, porque a ideia foi de vocês primeiro, tá? E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Agradecer a Jaque pelas suas palavras, pela sua emoção, pela sua entrega que nos ajuda a nos conectarmos com essa fonte maior de amor universal, que nos liga a Deus. Que é para isso que a gente está aqui, né? Para aprender uns com os outros, não é? E eu gostaria agora de unir os nossos corações em uma oração cantada, invocando a bênção divina nesse momento. A oração de São Francisco é um hino universal de amor e paz e compaixão, inspirados nos ensinamentos de Jesus da doutrina espírita. Cantemos juntos, pedindo luz, força e amor para as nossas vidas. Podemos?
Deus abençoe.